sobre um atacante que vem sendo bastante pedido, vez ou outra aparece um a favor, outro contra, que no caso é do atacante Carlos Eduardo, jogador de 26 anos de idade, revelado nas categorias de base do Goiás, onde teve as suas primeiras oportunidades no elenco principal lá na temporada de 2015. O Carlos Eduardo, que encerrou o seu contrato de empréstimo no Red Bull Bragantino, agora no final dessa temporada de 2022, e o seu contrato no Palmeiras, a equipe que o comprou lá do futebol do Egito. Daqui a pouco falo também sobre as cifras, quanto que o Verdão colocou no bolso, né? O contrato dele no Palmeiras vai até dezembro de 2023. A intenção da diretoria da equipe paulista é vender o Carlos Eduardo numa negociação em definitivo, mantendo um percentual ainda para uma negociação futura e tentando recuperar aquele valor investido, né, na questão lá em 2018, em 2019, sendo mais preciso. Ele que, como eu falei para vocês, tem um contrato até dezembro de 2023, o Palmeiras que na época pagou mais ou menos 6 milhões e meio de dólares, o que na cotação daquele período dava mais ou menos 25 milhões de reais. O seu salário é muito alto, essa informação eu consegui achar apenas quando ele defendia o Atlético Paranaense, ou seja, da temporada passada para trás, ele recebia aproximadamente 450 mil reais mensais, um salário totalmente fora da capacidade do Goiás nesse ano, né? E como o Palmeiras tendo seu contrato se encerrando agora, já no final do próximo ano, a partir do mês de julho, ele já pode firmar um pré-contrato e deixar a equipe paulista sem render nenhum centavo. Dessa forma, acredito que muito dificilmente, só se não aparecer nenhuma oportunidade aí no mercado, para o Palmeiras repassar ele gratuitamente, um empréstimo pagando metade do salário, né? Porque o Goiás, infelizmente, tem esse defeito. Se for pagar 200 mil no jogador, no caso de como o Carlos Eduardo, 150 ele vai, mas se for pagar 250, ele já acaba desistindo. Não estou falando só da questão dele, mas de várias outras situações. Muito dificilmente o Goiás topa pagar mais do que a metade de um empréstimo, né, desses outros jogadores vindo de outros clubes. Então, nessa situação, é muito improvável da gente imaginar o Carlos Eduardo retornando ao Goiás na próxima temporada, até mesmo em relação a consultas, tá? Pelas informações que eu obtive, o Goiás não procurou o Carlos Eduardo neste ano de 2022, tá? Vários outros atletas, por exemplo, que já tiveram passagens aqui no Verdão, só lembrando aqui de cabeça, o David Duarte foi procurado na janela do meio do ano, o Rossi teve consultas tanto no começo da temporada quanto também na metade do ano, nenhum tipo de proposta oficial. Tentando lembrar aqui outro jogador, no caso do Léo Senna, né, foi efetivamente contratado retornando ao Verdão, mas na questão do Carlos Eduardo não houve uma consulta, uma proposta oficial da diretoria alviverde desde esse período que ele saiu, deixou o Goiás lá em 2018. Em relação aos seus, no caso, vencimentos não, no caso da sua vinda naquele período no Goiás, ele que tinha só 21 anos de idade, no meio da temporada de 2018, naquele período até mesmo da Copa do Mundo, foi negociado por mais ou menos 6 milhões de dólares, o que na cotação da época dava mais ou menos 23 milhões de reais, que renderam aos cofres do maior do Centro-Oeste. Então a intenção do Palmeiras é negociar o jogador em definitivo, mantendo um percentual para uma negociação futura também, e tentando recuperar esse valor investido quando ele saiu do Pirâmides, né, do futebol do Egito. No Red Bull Bragantino, nesta última temporada, foi muito mal, né? O Carlos Eduardo, que infelizmente, dá pra dizer que nos 2 últimos anos jogou muito pouco, né? Em 2020, quando ele foi repassado do Palmeiras, que não deu muito certo por lá, 19 jogos, um gol marcado no clássico contra o São Paulo, mas em 2020 no Atlético Paranaense, já muito criticado, até que fez uma temporada ok. Lá em Curitiba foram 45 jogos, 8 gols marcados e 5 assistências, mas depois disso, em 2021, foi mal no Atlético Paranaense, só 36 atuações, 2 gols marcados, começou ainda em 2022 no Atlético, né, antes de se transferir para o Red Bull Bragantino. Foram 28 atuações no total, sendo 24 delas no Campeonato Brasileiro, 2 no Paulistão e 2 também na Copa Libertadores. Foi titular em apenas 21% dos jogos no Campeonato Brasileiro, de 38 partidas possíveis, ele participou de várias delas, né? 24 do Red Bull Bragantino, mas apenas 21% como titular. Não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, levou 4 cartões amarelos, né? E também teve aquela infelicidade na questão ali de jogo mesmo, né? Acabou lesionando o Guilherme Arana, que basicamente o tirou da Copa do Mundo, então ficou com a sua marca muito manchada, né, aqui no futebol brasileiro. Uma pena aí o Carlos Eduardo. Sobre essa questão, como eu falei para vocês, é muito caro a gente pensar o Goiás pagando 100% desses salários, ou até mesmo a metade disso, sabe que o Goiás é muito pão duro nessa questão de contratações, mas não é um nome impossível da gente imaginar. Como eu falei para vocês, nesse momento ainda não foi procurado pela diretoria do Goiás, desde aquele período que ele deixou o Verdão lá em 2018, um jogador que surgiu em 2015, marcou 3 gols naquele ano, 10 em 2016, mais 12 em 2017 e mais 5 gols em 30 jogos, né, em 2018, aquela Série B que o Goiás conseguiu o seu acesso, mas o Carlos Eduardo deixou o time esmeraldino
Menaugino na metade da temporada, naquele meio de jogos da Copa do Mundo. Se eu não estiver muito enganado, o último jogo dele foi contra o CRB, uma vitória no Estádio Olímpico por 2-1. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Carlos Eduardo. Ainda é jovem, 26 anos de idade, costuma fazer mais essa função como um ponta esquerda, ponta direita, destro, 1,73 m, 68 kg, muita correria. Aqui no Goiás até tinha uma finalização, era ruim de longa distância, mas quando saía cara a cara com o goleiro, geralmente fazia até alguns golaços, né, vez ou outra, principalmente na Série B. Quero saber a sua opinião, se você aceitaria ele de volta, como eu trouxe aqui para vocês, em relação ao seu valor de mercado também, para trazer essa precisão, né, atualmente avaliado segundo o Transfermarkt em 2 milhões de euros, o que na cotação atual por volta de 10 milhões de reais. Sequência aqui no nosso vídeo para falar sobre uma notícia no mínimo curiosa. O volante Caio Vinícius, ele interessa ao Internacional. Isso mesmo, Internacional de Porto Alegre, do Mano Menezes, tem o interesse em contar com o Caio Vinícius pro ano que vem. Pode parecer um absurdo, né? O Caio Vinícius não dá pra dizer que ele fez uma boa Série A com a camisa do Goiás. Bem verdade, ele foi mais titular do que reserva. Se a gente olhar ali os seus números, né, totais no ano, mesmo assim, em momento algum, aparentou, né, ser um jogador, por exemplo, de muita confiança, pra gente deixar ele ser o titular absoluto na posição. Muito pelo contrário, passou raiva demais na torcida nesse ano, no ano passado também. No geral, eu até diria que foi uma participação boa do Caio Vinícius com a camisa do Goiás, tanto na Série B do ano passado, ajudou, beleza, nessa temporada também, apesar de um outro vacilo, diria que ele mais contribuiu do que, no caso, prejudicou o elenco esmeraldino. Mas para o ano que vem, o Goiás aumentando a sua folha salarial, se o Verdão tivesse caído para a Série B, eu continuaria tranquilo com o Caio Vinícius. Acho que poderia ser um jogador até mais experimentado, né, para o universo de Série B do ano que vem. Mas agora, para a Série A, o Goiás tendo Copa Sul-Americana, visando também essa renovação dos seus volantes, que basicamente quase nenhum deles sabem sair jogando, né? Então é um ponto que o Goiás irá bater na tecla para o ano que vem. E não é que o Mano Menezes quer a contratação do Caio Vinícius para o Internacional no ano que vem. Não acho que seja esse jogador desastroso assim, mas é no mínimo curioso, já que a diretoria do Goiás, segundo aí o André Rodrigues, não procurou, né, o Caio Vinícius apenas dos atletas que encerraram o contrato agora, né? Vão se encerrar ainda no final do mês de dezembro, apenas consultados para uma eventual continuidade, o lateral esquerdo Sávio, né? Além deles, o zagueiro o Reinaldo, que teve proposta, o Caetano e também o Lucas Alter, e lá na frente o atacante, o Dadá Belmonte. Se tiver faltando aqui alguma coisa, pode ter esquecido rapidamente, mas apenas esses jogadores, e obviamente, né, o Felipe Basso, que já acabou anunciando a sua renovação. O Caio Vinícius não foi procurado pela diretoria, tem contrato com o Fluminense até dezembro do ano que vem, e o Flu já deixou claro que não quer emprestar novamente o jogador, só pensa em negociar ele agora, nesse momento de reta final de temporada, de contrato, né, melhor dizendo, para o começo da nova temporada, de maneira definitiva. Quando ele foi emprestado aqui ao Goiás, nas duas vezes, na Série B do ano passado, emprestado até o final do ano. Agora na disputa da primeira divisão, novamente repassado ainda no final do mês de dezembro, esse anúncio, né, do ano passado da continuidade do Caio Vinícius. Até achei ok, uma continuidade dentro do elenco, e renovou seu contrato por mais um ano, e até dezembro de 22 no Fluminense, estendeu até dezembro de 2023, sendo repassado ao Goiás, e para o ano que vem a tendência é que seja negociado em definitivo. Seus números no ano: 41 jogos, 3 gols marcados, todos eles ainda lá na disputa do Campeonato Goiano. Pegar aqui para vocês certinho os números na primeira divisão: foram 27 jogos, 9 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Ele que não marcou nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, levou, melhor dizendo, 7 cartões amarelos. A última atuação do Caio Vinícius pelo Goiás foi diante o Juventude, aquela vitória na Serrinha por 1-0, saiu com 21 minutos de jogo. Dá pra dizer, olha, sendo bem sincero, até justo com o Caio Vinícius. Nos últimos 4 jogos dele pelo Goiás, vamos desconsiderar esse contra o Juventude, porque ele começou muito mal aquele jogo também e saiu logo com 20 minutos. Então, desconsiderando esse, eu diria que ele fez um jogo ok, nota 6, contra o Atlético Paranaense. Jogou muito bem contra o Corinthians, aqui em Goiânia, naquele empate na Serrinha por 0-0. Diante do América Mineiro também, ele começou mal pra caramba, mas no segundo tempo conseguiu se recuperar. E contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, também fez um bom jogo na marcação. O problema do Caio Vinícius é que ele é muito ruim na saída de jogo, né? Tanto naquela bola de girando, é só você lembrar, por exemplo, daquele gol do Vila Nova, né, contra o Goiás na Serrinha, na Série B do ano passado, com o Caio Vinícius tentando sair jogando e nessa tentativa perde a bola e o Alisson faz o gol. Então é algo até constante dele, sem considerar outros diversos vacilos. Olha, contra o Atlético Goianiense, aquele jogo que ele entrou e levou o cartão vermelho, depois disso até pegou um gancho, né, ali de alguns jogos sem entrar ali com a camisa do Goiás. Outras partidas também que ele não faz lá grande coisa, fica muito sumido, aquela função de um primeiro e segundo volante. Enfim, talvez para um reserva, se o Goiás fizesse, olha, uma reformulação muito grande, mas só de já continuar com o Felipe Basso, não vai ficar com o Auremir, que na minha opinião é muito mais jogador, né, bem mais experiente do que o Caio Vinícius. Pro ano que vem precisa sim dessa reformulação. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários. 23 anos, 41 jogos na temporada, na última Série B.
33 atuações, 2 gols, né? Até ver se eu consigo lembrar de cabeça. Brasil de Pelotas... Não vou conseguir lembrar o outro não, pode deixar o outro que você lembra, né? O gol do Caio Vinícius na Série B do ano passado e uma assistência também, jogador de saída do Verdão, pode ser que feche com o Internacional pro ano que vem. E verifiquei aqui, até deu um tempinho para vocês lembrarem, né, do gol do Caio Vinícius, foi contra o Avaí, lá naquela vitória na Serrinha no ano passado, vitória fenomenal, né, do Goiás, uma das melhores partidas da Série B de 2021, 3-0, um dos gols ali do Caio Vinícius, o outro do Apodi e também do Bruno Mezenga abrindo o marcador. Bora finalizar o nosso vídeo ainda dessa terça-feira para falar sobre o atacante Luan, o meio atacante, né, que chegou aí no Goiás com grande cartaz lá no começo do ano, acabou deixando o clube esmeraldino de forma repentina, ainda no mês de maio, após uma partida contra o Atlético Mineiro, e agora nesta última segunda-feira foi anunciado de forma oficial com a camisa do Mirassol, que na próxima temporada irá disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista, desde a virada da década, né, aí de 2010 para cá, o Mirassol sempre aparecendo na primeira divisão do futebol estadual e desta vez, né, na edição de 2023, pela primeira vez disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Na última Série C foi o grande campeão, né, batendo o ABC na final. Então o Mirassol ganhando a Série D de 2020, em 2021 permanecendo na Série C e agora em 2022 conquistando seu acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Luan chegando com essa expectativa, né, de ser um bom jogador, um ponta direita, fazendo essa função de um camisa 10, vai encontrar lá um jogador que parece até fisicamente com ele, que é no caso do Camilo, aquele cabeludão mesmo, né, ex-Botafogo Internacional. A questão é que o Camilo hoje tá com o cabelo mais curtinho, né, ainda enroladinho, mas bem mais curtinho, o Luan ainda bem cabeludão, chegando lá no Mirassol. Torcemos para que ele faça um bom Campeonato Paulista, né, consequentemente na Série B do Campeonato Brasileiro, mas nessa temporada pelo Goiás, né, não conseguiu corresponder às expectativas. Quando foi perguntado sobre esse assunto, o Paulo Rogério Pinheiro, ao canal do Nicola, se eu não estiver muito enganado, olha, já tem tempo, tá? Acho que faz mais ou menos uns 4 meses atrás ele chegou a comentar sobre esse assunto, disse que até hoje não entende essa saída do Luan, tá? Que simplesmente não quis mais ficar no Goiás e depois do jogo contra o Atlético Mineiro acabou pedindo a contas, né? Se assim podemos dizer, participou de 20 minutos daquele duelo, ainda lá no dia 30 de abril, então não foi nem maio, né? Foi no dia 30 de abril a última atuação dele com a camisa do Goiás. Outras questões que a gente pode pontuar, pelo menos se o Luan não quis ficar aqui no clube esmeraldino, pelo menos ele foi sincero o suficiente para pedir para sair, porque assim, muitos jogadores são folgados, porque, pô, de fato, né, o contrato tá ali escrito que ele vai receber até dezembro de 2022, então, ó, pode machucar, pode fazer o que for, né, desde que não apronte nada para ser demitido por justa causa, ele poderia ficar tranquilamente ali no Goiás, usufruindo dos cofres do Verdão. Não foi isso que ele fez, tá? Então o Luan, pelo menos isso a gente pode pontuar dele como um bom sinal de caráter, né, de hombridade por parte com a diretoria do Verdão também. Só 12 jogos, não fez nenhum gol, também não deu nenhuma assistência. No Campeonato Goiano ele chegou a ser utilizado mais naquele período com o técnico Bruno Pivetti, né, usando mais 4 atacantes, até fez algumas partidas razoáveis. Eu acho que a gente pode pontuar aqui aquele jogo contra o Iporá, que ele participou na Serrinha, jogou 66 minutos naquele duelo, quase deu 2 assistências naquela partida. O Goiás errou gol demais, né, acabou sofrendo nos minutos finais. Contra o Craque, deixa eu ver aqui certinho, contra o Craque, isso, ele foi titular nos 2 confrontos, também fez 2 partidas razoáveis, e contra o Grêmio Anápolis também, foi o primeiro jogo que ele foi titular naquele golaço do Felipe Basso, uma atuação um pouco discreta ainda, mas que a gente fala, olha, se o Luan pegar uma sequência de 2, 3, 4 jogos aí como titular, pode acabar vingando, né, deslanchando de vez com a camisa do Goiás. Infelizmente não foi isso que aconteceu, uma posição que o Goiás sofreu o ano inteirinho, né, Ave Maria, que uma contratação ruim não acaba fazendo. Sua estreia contra o Anápolis, lá no dia 24 de fevereiro, o Jonas Duarte participou de 17 minutos daquele duelo. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários sobre o Luan. Possivelmente chegou no Goiás com um salário bem alto, possivelmente, tá? Não tem essa informação, mas acima da casa dos 100 mil reais mensais. Ele que jogava no Veibarin Nagasaki, equipe do futebol japonês, na segunda divisão do ano passado, né? Já vinha convivido com alguns problemas de lesões, 18 partidas, 1 gol marcado e 2 assistências pelo Goiás, só 12 jogos, e agora retornando ao futebol do interior paulista. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários e peça aí a sua colaboração, né, o seu apoio aqui ao nosso canal, compartilhando, deixando o seu like, conferindo também o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, do apoiador do canal, para você fazer as suas apostas nos jogos da Copa do Mundo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!